Bom dia, gente. Hoje nós vamos trabalhar a dissertação e nós vamos pegar aquele método anterior, que é do Hermínio Sargentini, e misturar com o método do professor Genesi, que é o método do repente como fato. Nós vamos trabalhar hoje o ensaio. O ensaio é o tipo de redação que você faz quando alguém te cobra um tema para poder desenvolver. Então, vamos partir da seguinte premissa. Na narrativa, na narração, nós utilizamos as perguntas em primeira pessoa. E as perguntas foram: quem sou eu? Onde moro? O que mais gosto de fazer? O que detesto? Do que tenho medo? Agora nós vamos trabalhar de maneira mais objetiva, ou seja, nós vamos trabalhar em terceira pessoa as nossas perguntas. Então, vamos aqui. Nós temos redação orientada, ensaio, o repente como fato. O nosso tema ou título a ser desenvolvido é Covid-19. Então, eu vou ter que criar perguntas naquele mesmo processo anterior para poder desenvolver a redação. Então, eu tenho esta pergunta: o que é a Covid? É claro que quando você começar a fazer a sua escrita, você já vai começar desta maneira: a Covid-19, e dar continuidade ao seu texto. Onde e como ela surgiu? Qual é o modo de contaminação? Ou seja, como que você adquire essa patologia dentro da sociedade? Qual é o modo de contaminação? Quais são os sintomas da Covid? Como ela evolui no homem, no ser humano? Como combater a doença e frear a pandemia? Há como sobreviver ao vírus? Vocês perceberam aqui com as perguntas em terceira pessoa, você acaba respondendo a essas perguntas em terceira pessoa também, ou de maneira despersonalizada, usando os verbos na terceira pessoa ou no infinitivo, tá? Então, quando você estiver de posse desse texto, a primeira coisa, você tem que fazer um rascunho livremente, deixando fluir as coisas que estão à sua cabeça. Você não deve, nesse primeiro momento, se preocupar em questões gramaticais, pontuação, acentuação, ortografia, estrutura de frase, nada disso. Você tem que soltar a sua ideia, porque primeiro você está fazendo um rascunho, tá? Rascunho é aquele pedacinho de papel que quando você terminar de fazer o original, você pega o rascunho e joga fora. O rascunho é isso, tá? Então, depois que você fez todo esse processo, você vai ter que pensar o seu tema. No caso, eu dei ideia no nosso desenvolvimento aqui para Covid-19, que você pode até aproveitar as minhas perguntas com o título que eu dei e começar a escrever, certo? Isso é uma orientação, certo? Para uma primeira redação. Agora, quando você terminar de fazer esse processo todo, você vai ter uma outra tarefa, porque são sempre duas redações. Uma que é praticamente um rascunho de estruturas mentais, né? E a segunda redação, você já vai fazer como se fosse um original para entregar. Ou você pode melhorar a primeira, né? Então, eu estou dando aqui esses temas para você começar a desenvolver, tá? Lembrando que você deve pensar sempre de 20 a 25 linhas. Pode ser que você escreva mais que isso, e com certeza vai escrever. Mas, um primeiro título: o planeta pede socorro. Então, você vai tentar criar de 5 a 7 perguntas em cima disso aí, para começar a desenvolver. Que com isso você vai ter primeiro parágrafo, é a primeira pergunta. Segunda, terceira e quarta pergunta vai ser o desenvolvimento, e a quinta pergunta vai ser o fecho, certo? Bem, segundo tema: a violência na cidade. Novamente, você vai preparar as perguntas em cima disso aí, tá? Para poder desenvolver.
Terceiro, tecnologia e modernidade. Covid-19, que é o primeiro título que eu dei para vocês como modelo. E você, se não se interessar por nenhum desses temas, você pode pegar um tema livre, alguma coisa que você já entenda, que você já tem pesquisado há mais tempo, então você vai escrever sobre isso. Lembrando que é essencial que você faça as perguntas, porque essas perguntas que vão determinar da estrutura ao texto, é o que a gente chama de esqueleto do texto, tá ok? Então, esse aí é o nosso projeto de hoje, tá ok? Boa sorte e tenham um bom dia.